Olá, pessoal, eu de novo aqui. Então, agora, né, nesse vídeo, nós vamos falar sobre arrendamento mercantil, ou também chamado leasing. São sinônimos. Leasing e arrendamento mercantil são a mesma coisa. E o conceito de arrendamento mercantil ou leasing é um contrato especial de locação que assegura ao locatário a prerrogativa de adquirir o bem alugado ao final da avença, pagando, nesse caso, uma diferença chamada valor residual. Vamos entender isso aqui, então. Eu tenho 3 opções ao arrendatário ao final do contrato de aluguel, porque nós falamos que é um contrato de aluguel especial, né? Então, qual que é a ideia? Eu posso alugar um bem e aí renovar essa locação. Eu posso alugar um bem e ao final do contrato cancelar, não ter mais interesse em continuar renovando a locação. E eu posso, por último, comprar o bem alugado pagando o valor residual. Espera aí 2 segundos para eu só limpar meu nariz. E eu não vou parar o vídeo por isso, porque, gente do céu, dá uma trabalheira fazer vídeo sem ser ao vivo. Pronto, voltei. Então, eu tenho essas 3 possibilidades. Renovar, encerrar o contrato ou comprar o bem alugado pagando o valor residual. Qual que é a ideia aqui, então? Basicamente, eu vou me interessar, eu tenho interesse por um bem e eu vou alugar esse bem. Então, eu aqui, Lu, tenho interesse aqui em vamos pensar num imóvel comercial. Tá? Me interessei por esse imóvel comercial, mas eu não tenho ali interesse em meramente alugar só o imóvel. Eu tenho interesse em, de repente, fazer algum tipo de benfeitoria e, no final, escolher se eu quero ou não ficar com esse imóvel para mim. Então, em vez de fazer um contrato de locação tradicional, eu faço um arrendamento mercantil. Na grande maioria das vezes, o arrendamento mercantil é feito quando a pessoa já manifesta de forma antecipada o interesse pela compra. Mas a gente vai falar disso na sequência. Então, vamos pensar aqui que eu tenho lá uma corretora que é a corretora de imóveis, que é a dona desse imóvel. Pode ser que seja um banco, pode ser que seja uma outra pessoa física, enfim, mas aqui a gente vai pôr que é a corretora. Então, como é que vai ser? Eu vou contratar com a corretora, fazer um contrato de locação especial, ou seja, é um arrendamento mercantil. Se for um contrato de locação padrão, não vai ter essa prerrogativa, tá? E aí, ao final do contrato de locação, que vai ter um prazo necessariamente, eu decido. Ou eu renovo a locação por mais um prazo, ou eu falo, beleza, obrigado, valeu, tchau, né? Deu o que eu tinha que testar, já vi que não é boa a região, já vi que meu negócio não foi tão para frente aqui, não quero mais. Ou eu falo, olha, foi tão bem, gostei tanto que eu tenho interesse em comprar, então veja aí quanto que é o valor residual que eu vou fazer o pagamento para ficar comigo, né? Para que eu seja a proprietária aqui desse imóvel comercial que eu, num primeiro momento, me utilizei, né, como arrendamento mercantil, mas eu quero optar ali pela aquisição desse bem. Beleza? A gente tem a legislação específica que regula questões tributárias, que ainda traz lá, considera-se arrendamento mercantil para os efeitos dessa lei o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio dessa. A gente já vai falar, são basicamente aqui, eu posso ser tanto eu, pessoa física, quanto eu, empresa, mas a arrendadora aqui precisa necessariamente ser uma pessoa jurídica para que eu possa ter o arrendamento mercantil. Beleza? Se fosse um contrato de locação padrão, poderia ser uma pessoa física ou jurídica, mas quando é arrendamento mercantil, eu preciso que esta daqui que vai ser quem vai me arrendar ali esse bem, seja pessoa jurídica, é isso que prevê a legislação. Então, arrendadora, sempre pessoa jurídica. E arrendatária, eu ou a minha pessoa jurídica, tanto faz. Beleza? Tem o objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. A gente vai ver aqui que, basicamente,
o artigo 11 trata a aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições dessa lei será considerada operação de compra e venda prestação. Porque, veja, se eu não cumprir o que a legislação que fala de arrendamento mercantil trata, basicamente eu vou... aqui deixa de ser um aluguel e passa a ser uma compra e venda prestação, certo? Porque se a ideia não é configurar um contrato de arrendamento mercantil e eu já manifesto um anterior interesse em adquirir esse bem imóvel, então eu falo em contrato de compra e venda prestação e não em arrendamento mercantil. Da mesma forma, se o meu interesse for só em alugar o imóvel e não ter nenhuma das 3 prerrogativas ao final do contrato. Daí eu faço um mero contrato de locação que resolve a minha vida, beleza? Podem ser, então, bens móveis ou imóveis, nacionais ou estrangeiros. Se for estrangeiro, tem ressalva. A lei traz aqui que para a produção estrangeira precisa ser ali os enumerados pelo Conselho Monetário Nacional. Se eu tiver, então, interesse em arrendamento mercantil de bens estrangeiros, tem que ter essa previsão. E aí eu tenho aqui também uma legislação específica que traz sobre o arrendamento mercantil de veículo automotivo, leasing, né? Que estabelece lá, por exemplo, que após a quitação de todas as parcelas vencidas e vincendas, eu tenho ali a necessidade de enviar ao arrendador, a obrigação ali do arrendador, né, de enviar o comprovante de pagamento dos IPVAs e DPVATs, bem como as multas pagas, e aí é feita, então, no prazo de 30 dias, a entrega ali do documento para que possa fazer a transferência ali de titularidade. Então, né, é preciso que o arrendatário, que é aquele que está com o bem, comprove ao arrendador que não tem nada de IPVA em aberto, DPVAT, etc., e aí esse arrendador vai precisar ali enviar a documentação, né, até 30 dias úteis depois. E aí, quais são a documentação, né? Seria ali o documento de transferência, a nota promissória vinculada ao contrato, documentação necessária para efetiva transferência de propriedade ali junto ao Departamento de Trânsito, no nosso caso aqui, o Detran Paraná. Temos 2 espécies de leasing, o leasing financeiro e o leasing operacional, que é bem interessante. Imagine o seguinte, aquele mesmo exemplo lá em que eu tenho aqui, eu interessada no imóvel comercial e eu tenho uma corretora de imóveis. Beleza? Como que pode funcionar? Eu posso ter um bem já pronto da corretora, ou seja, já é de propriedade da corretora esse bem imóvel comercial que eu me interessei, certo? Neste caso, a gente está falando dessa segunda opção, do leasing operacional, ou seja, o bem arrendado, o imóvel comercial, já é da arrendadora, corretora de imóveis, que então apenas aluga ao arrendatário, eu, sem ter custo inicial de aquisição do bem, porque ela já tinha esse bem, comprometendo-se também a prestar assistência técnica. E aí a soma das prestações do aluguel não pode ultrapassar 75% do valor deste bem, porque já era dela, certo? Ou então pode acontecer o seguinte, eu vou atrás de uma corretora de imóveis e eu falo, olha, eu tenho muito interesse naquele imóvel comercial situado no endereço tal, rua tal, enfim. E a corretora fala, beleza, eu compro esse imóvel e daí a gente faz um contrato de arrendamento mercantil. Pode ser? Pode. Ou seja, leasing financeiro. O bem arrendado não pertence à arrendadora, o imóvel é de outra pessoa, mas eu indico esse imóvel, aí a arrendadora vai lá, adquire o bem e depois aluga para mim, né, num contrato de arrendamento mercantil. Beleza? Bem importante entender essa diferença entre os dois, do leasing operacional e do leasing financeiro, porque um deles, então, no financeiro, é feita a aquisição do bem pela arrendadora e no operacional essa aquisição já é anterior ao contrato de arrendamento. Meramente ali se formaliza o arrendamento mercantil com um bem já de propriedade da arrendadora. Temos o leaseback ou leasing de retorno, que é basicamente ali uma ideia de, entre aspas, um refinanciamento. Ou seja, bem arrendado era de propriedade do arrendatário, que vende à arrendadora para depois arrendá-lo, podendo readquirir o bem ao final do contrato,
opção de compra pagando o valor residual. Ou seja, eu tenho um carro, esse carro está quitado e é meu, tá? Mas eu não estou conseguindo mais me manter, meu cabelo espetado tá bom, né? E aí eu entro em contato com uma arrendadora, vamos colocar aqui que pode ser um banco, e eu pergunto, né, se eles têm interesse em fazer um contrato de arrendamento mercantil na modalidade leasing de retorno ou leaseback. Basicamente é a seguinte: esse bem que era de propriedade do arrendatário vai ser vendido para o banco, então o banco passa a ser o dono do carro quitado, beleza? E aí o banco faz um contrato de arrendamento mercantil na modalidade mercantil, opa, saiu errado, na modalidade leaseback ou lease de retorno, em que eu vou pagar as parcelas para usar esse bem, certo? Então, eu vou pagar ali o valor, sei lá, vamos pôr aqui de R$800 por mês, e eu estou usando esse carro, e eu vou ficar com o carro, vou ficar de posse do carro, mas o carro é de propriedade do banco. Quando eu terminar de pagar o que nós definimos aqui no contrato de arrendamento mercantil, ou quando o prazo se extinguir, eu posso optar por comprar ali e pagar o valor residual e o carro volta a ser meu. Por isso, leasing back ou leasing de retorno, porque ele era meu, eu passei para a arrendadora, para depois eu constituir um contrato de arrendamento mercantil e optar, né? Pode ser uma opção ainda no final, comprar novamente ali esse carro. Pode ser que eu escolha ali por cancelar e falar tudo bem, obrigado, já deu, já usei ali e é isso, né? Valeu, até a próxima. Ou também posso, de repente, pedir para renovar e continuar pagando a título de aluguel, nesse sentido do arrendamento mercantil, uma das 3 opções lá que a gente falou no comecinho. Mesma coisa, não é porque é leaseback que eu não tenho nenhuma outra opção. Beleza? E aí, a diferença de leasing ou de arrendamento mercantil para alienação fiduciária, que a gente falou em alguns vídeos anteriores, né, por conta também de uma aula específica de alienação fiduciária. O leasing é muitas vezes utilizado como financiamento, mas na verdade ele é uma locação com opção de compra. A opção de compra que vai ser definida lá no final. Se aconteceu inadimplemento no leasing, não vai ser uma ação ali de busca e apreensão, vai ser uma ação de reintegração de posse. Por que vai ser uma ação de reintegração de posse? Imaginem o seguinte: a corretora de imóveis é a dona do imóvel comercial. Então, se eu não faço o pagamento do valor do aluguel, e a corretora que de repente quer pegar novamente o imóvel, ela não vai fazer nenhum tipo de ação ali no sentido de ir atrás daquele que está como dono do imóvel, porque ela é a dona do imóvel, certo? Então ela vai reintegrar, vai ser ali reintegrada na posse daquele bem que já era dela, né? Ou ainda, mesmo que ela tenha adquirido na posição ali do leasing financeiro, aquele bem continua sendo dela, né? Ela meramente alugou ali para mim, mas o imóvel é dela, então reintegração de posse nas modalidades de leasing, beleza? Na alienação fiduciária, automaticamente a gente está falando de um contrato de financiamento em que o proprietário ali quem vai ter a propriedade resolúvel é aquele banco, né, ali que está fazendo aquela alienação fiduciária. E aí, se acontecer, de repente, vamos pensar num veículo, né, em que eu não faço o pagamento das parcelas, o banco vai ter que entrar com busca e apreensão, não vai poder reintegrar na posse, porque ele não está ali sozinho como proprietário. Eu também sou o proprietário, mas ali eu sou o proprietário no sentido da alienação fiduciária, né? Por isso que a gente diz que o banco é que tem a propriedade resolúvel da coisa, e aí os meninos que falaram de alienação fiduciária falaram bastante lá da questão propriedade, posse, enfim, possuidor, proprietário, no sentido da alienação fiduciária. Beleza? Então, qual que é a diferença? Um é compra e venda, financiamento, o outro, que é esse caso do leasing, é contrato de locação especial. Aqui entra um ponto importante. O valor residual que nós falamos aqui no comecinho, que é quando eu posso escolher entre várias opções, né? E aí uma delas é pagar o valor residual porque eu escolhi comprar o bem, existem discussões a respeito desse valor residual, no sentido de
antecipação do valor residual, né? E essa antecipação do valor residual, ela é abreviada para VRG, que seria mais ou menos o significado de valor residual garantido. Ou seja, eu já garanto o valor residual antes de terminar o contrato de arrendamento mercantil e optar pela compra do imóvel ou do bem imóvel, certo? Então, existia, melhor dizendo, discussão, porque agora já está pacificado, que esse valor residual garantido, ou seja, a antecipação do valor residual, descaracterizaria o leasing, porque seria o mesmo que um contrato de compra e venda da prestação. Isso já estava ali previsto, inclusive, como uma súmula do STJ 263, que dizia que a cobrança antecipada descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil e significaria ali um contrato de compra e venda da prestação. Mas nós tivemos uma atualização dessa súmula e a súmula agora atual é a súmula 293, também da STJ, que diz que a cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Portanto, eu posso ali, antes de adquirir ali antes de fazer esse contrato de arrendamento mercantil, já avisar a corretora, né, já avisar a arrendadora que eu tenho interesse em comprar e já antecipar esse valor residual. Ou seja, dentre aquelas 3 opções ali, eu já manifesto antecipadamente a terceira opção e aí eu antecipo o valor residual. Possível. Posso, de repente, não antecipar e deixar para pagar o valor residual no final? Tranquilamente, é a opção tradicional aqui, a opção, a regra, né, que nós temos arrendamento mercantil. Mas nada impede de eu antecipar, né, a ideia do VRG, que é possível, e o STJ já se posicionou com a súmula ali, dizendo que não vai descaracterizar o leasing. Beleza, gente? Então, por agora é isso. Na próxima aula aí eu volto para fechar os temas e daí eu falo de franchising e de arbitragem na mesma aula e aí a gente fecha a revisão para a prova. Até já, espero vocês no próximo e último vídeo.